A paz do Senhor. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro Conhecereis a Mentira e ela vos encantará. Hoje nós vamos ler o capítulo 6. Profetize para o seu irmão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e vamos ajudar a evangelizar mais pessoas. Então vamos dar início à nossa leitura. Era uma dessas inúmeras festividades do carnaval eclesiástico. No meio do momento de louvor, o vocalista da banda ordena: vire-se para o seu irmão e profetize. Profetize sobre a vida dele. Imediatamente, a multidão profetizava. Todo mundo abraçado ao surto profético do momento. O instante profético foi puro frenesi. Sei que você já presenciou um momento desses. Quem sabe até já profetizou também. O problema está numa questão intrigante que insiste em ficar no ar. Se todo mundo é profeta, onde está o povo? O padrão bíblico é bem simples. Deus, o profeta e o povo. No profetismo circense da igreja contemporânea, Deus virou uma marca de alta rentabilidade. O profeta é qualquer um que saiba pronunciar bênçãos. E o povo? Tentar olhar desconfiadamente para o universo profético da igreja é abrir espaço para a artilharia pesada dos clichês. Deus vai pesar a mão. Teólogo só faz polêmica. E também para o ódio teológico que é sempre crescente em nossos quintais santos. A mania profética, que chamo de profetomania, além de cansativa, é perigosa. Ela alimenta o charlatanismo religioso que compra e vende emoções baratas, além de dar um toque divino nas mais bizarras experiências. Suor ungido, soluço profético, camisa cheia de sangue. Sinceramente, cansei. Não consigo mais conviver passivamente com toda essa divinização, no mínimo duvidosa. É triste ver pessoas entrando e saindo dos templos com expectativas irreais do tipo: quando é que essa profecia vai se cumprir? Quando eu sei que, na maioria das vezes, a frustração vai destruir essa expectativa com uma ferocidade assustadora. Não consigo mais engolir profetas sem testemunho de vida ou profetas sem espelho. Essa coisa toda produz uma enorme dor de cabeça. Tenho andado com um pé atrás com tudo que vem batizado de profético. Sinto falta de humanidade na igreja. Gente de verdade, gente de carne e osso. Gente que não precise de carimbos proféticos para me confrontar, abraçar ou mesmo silenciar. Essa epidemia profética é cansativa. Gosto muito mais do fato de que a Bíblia é a verdadeira profecia. Isso me liberta da tentação dos gurus eclesiásticos viciados em sinais, dos traficantes do reino. A teologia dos milagres e da mágica é extremamente interesseira e rasa. Pretende ser uma espécie de sedução divina, encantamento sagrado, espiritualidade de vitrine. A Bíblia me liberta para um relacionamento com Deus, que não precisa do fantástico para me amar como sou. Escrever esse capítulo foi profundamente doloroso. É triste observar a multidão escravizada por mágicos de quinta categoria num showzinho profético fútil. É monstruoso saber que essa profetomania tem um alvo: o bolso dos manipuláveis. É terrível saber que a casa de Deus está voltando a ser um covil de ladrões, toca das feras.
Dói profundamente. Sinto essas dores porque sou parte do corpo. Quando falo da igreja, falo de mim, porque sou igreja. A UTI psicológica dos moribundos que frequentam os grandes templos está lotada. Resistindo à base de uma respiração artificial movida a êxtases, muitos sobrevivem da ilusão do poder. Enganados por picos de emocionalismos desalmados, esses enfermos vão levando a vida no embalo de uma profeciazinha aqui, outra lá, do protético ao patético. O apóstolo Paulo fez uma pergunta aos Gálatas: quem vos fascinou? O fascínio é uma das armas mais utilizadas na profetomania. O status que os dons carregam é prato cheio para os caçadores de holofotes. É preciso tomar muito cuidado com o fascínio. Ele costuma se apoderar das mentes mais fracas e sugestionáveis. A pergunta de Paulo precisa ter ressonância urgente hoje. Quem está nos fascinando? Os dons, sejam quais forem, são para a utilidade de todos. Quando Paulo escreve aos Coríntios acerca dos dons, não é por acaso que o capítulo 13 verse sobre a excelência do amor. O que o apóstolo está enfatizando é um padrão divino. Os dons precisam ser exercidos em amor. O círculo paulino é claro: amor, verdade, dons e serviço. O amor produz o serviço. Esse serviço vai usar os dons. O dom mais elevado é o ensino da verdade. E a verdade, por sua vez, deve ser dita em amor. É raro encontrarmos hoje as duas dimensões juntas, a profecia e o amor. E quando essa dicotomia aparece, o produto final é sempre destrutivo. Quantas vezes você já ouviu a seguinte frase: ele prega muito bem, mas a vida não condiz com a pregação. Fazer o quê? O povo gosta. O que é terrível é que o pregador descrito continua pregando e sendo agendado. Tolera-se a contradição em respeito aos talentos que ele tem. Atitude, no mínimo, perigosa. Superestimamos o carisma e subestimamos o caráter. É o retorno dos profetas comprados de Acabe. Essa é uma espécie de tolerância inevitável. Convivemos com esses profetas da duplicidade não porque os aprovamos, mas simplesmente porque não conseguimos ignorá-los, evitá-los. Em nome de uma necessidade, assistimos de camarote às peripécias propéticas de indivíduos sem autoridade existencial. Nesse capítulo, tratarei como profeta todos que reivindicam alguma marca de divino, sagrado. Pregadores, cantores, pastores, missionários e afins. Por causa da falta de um apurado senso crítico, ouvimos a fala profética e a divorciamos do profeta que fala. Essa quebra gera a raiz das deformações. Abrimos as portas da nossa intimidade para palavras soltas, sem o embasamento de uma vida. O chamado profético genuíno jamais pode se legitimar no paradoxo que fala da vida sendo morte. Essa contradição é o outro nome da hipocrisia. A palavra hipócrita, em grego, é sinônimo de ator. O teatro comportamental dos profetas da atualidade é pródigo em multiplicidade. Os profetas da mutação não se cansam de trocar de pele. As muitas faces variam de acordo com o momento. A pessoa, alvo da profetada, e a própria mensagem profética. Mascarados e beirando cinismo, os adeptos da profetomania brincam com as emoções,
e prestam um perigoso culto ao espelho distorcido das ilusões. O clima de decepção com as chamadas profetadas gera um desconforto com as grandes promessas de Deus. Se pequenas profecias não se cumprem, geram pequenos desapontamentos e eles tendem a crescer. O desespero profético da atualidade conturbada faz nascer o germe da desconfiança e do indiferentismo. Por causa disso, muitos tendem a descrer de Deus, mas não do tal profeta. A igreja não precisa de entidades espirituais encarnadas, mas gente de carne e osso. Não precisamos dos gurus se achando divinos, mas de uma gente santa, com coragem para assumir que é pecadora. É perigosamente possível que essa confusão profética seja apenas a ponta do iceberg de um problema ainda mais grotesco: o abandono das essências. A inversão teológica é outra marca dessa contradição. Os profetas bíblicos profetizavam em nome do Senhor Deus. Os de atualidade já começam com seu próprio egocentrismo traduzido na expressão "eu profetizo". Eugene Peterson diz que o eu é a alma sem Deus. Contradição pior é quase impossível. Uma alma sem Deus falando em nome de Deus. Esses profetas possuem uma espécie de matemática simples. Eu profetizo é igual a eu posso. Essa é a face tirânica da profetomania. Profecia como signo de poder. É a velha escravização da autoridade, a sedução dos tronos. É o perigo que nasce da vantagem. Muitos são os profetas do status, viciados em aplausos, abraçados ao seu próprio retrato, sonhando com a multidão em êxtase, bradando: "Este é um homem de Deus". O poder ainda é o chão onde muita gente constrói sua história. Os profetas do poder fazem parte de uma amplitude muito maior. Sedes ocultas, motivações dúbias, intenções outras, arranjos perigosos. É a relação de poder que age nas sombras da intimidade. No caso da profetomania, o contrapoder se exerce quando alguém resolve duvidar de tal profecia. O problema é que, além dos questionadores serem poucos, a marca de sagrado dos profetas tiranos é suficiente para amordaçar os opostos. No desespero profético, é uma aberração um profeta que passa alguns dias sem mensagem. Pisar em qualquer igreja, qualquer solo sagrado, é sinônimo imediato de mensagem. Encontrar alguém em crise, principalmente se alguém for rico, é engatilhar uma profetada animadora. No desespero profético, não há espaço para o silêncio. Todos os sons precisam estar ligados. Os profetas circunstanciais não podem ter o luxo de perder essa oportunidade. Se a profecia falhar, a dúvida foi do outro. É como aquela famosa anedota. Um profeta diz a uma mulher grávida: "O fruto do seu ventre será um varão, mas se você duvidar, será uma varoa". A coqueluche profética odeia o silêncio, porque ele confronta, chama para a intimidade mais nua, e os profetas da atualidade são viciados em multidões, conspiram contra a intimidade. O quarto vazio assusta. Eles precisam das multidões. Sem elas, sofrem pelo medo monstruoso de perderem a legitimidade. Quando a espiritualidade é forjada numa lógica de obrigatoriedades, o desespero humano se impõe. A igreja precisa compreender que há uma implicação muito maior entre o profetismo verbalizado e a vivência profética, entre um vocabulário profético e uma história de vida que leve os homens a Deus. O desespero profético
É o efeito colateral do status sobre a teologia deformada dos dons. Sempre que interpretamos a Bíblia de maneira errada, criamos heresias. Deus procura servos, homens e mulheres que possam honrá-lo, não somente no marketing da frase eu profetizo, mas sim na alegria de servir aos amados, na comunhão sincera da igreja. O desespero profético é o vazio tatuado de poder. É a mania de procurar afirmação no retorno do povo. Essa tentação do retorno escraviza muita gente. Quando minha vocação é legitimada no que o povo quer de mim, então sirvo a outro Senhor. Quando minha alma é honesta diante do Pai, então abomino os aplausos e corro para o abraço do meu Consolador. O profeta deve ser aquele que carrega o coração de Deus. A vitrine da profetomania, com suas luzes e placas, ainda seduz. A espiritualidade ilusória da sedução tem proposto uma perigosa inversão. O homem no centro da adoração. A profetomania é alimentada pela busca alucinante por uma visibilidade entorpecente. São os viciados em si mesmos, adoradores da própria ilusão. Profetizar virou sinônimo de santidade. A tal profecia vem se transformando numa espécie de selo de aprovação. Está se transformando numa aposta. Profetizar é conferir status, diferenciação. É conferir uma dignidade sagrada. Quanto mais profecia, mais valorização. É o capitalismo selvagem da fé. Comece a mudar essa mentira.